Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks. Comigo hoje aqui no estúdio o professor Nelson Barrizelli, ele que é economista e coordenador de projetos na Fundação Instituto de Administração, a FIA, onde supervisiona trabalhos realizados em parceria com 14 associações empresariais. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer. Vamos fazer uma análise um Sim, pouco macroeconômica que acaba desembocando aí no desempenho do varejo. A gente está vivendo um período agora de aperto monetário, isso acaba refletindo diretamente no varejo. não, interfere em todas as pessoas no Brasil, em tudo, todos os negócios, né? Porque não adianta a gente querer inventar. Isso no mundo inteiro funciona desta forma. Toda vez que você tem um desajuste de preços, isto é, que a quantidade de produtos ofertados é inferior à capacidade de produção, o preço sobe, porque falta produtos. Isso é o que se chama de inflação. A inflação ocorre justamente ou porque o governo da vez, o governo que está no poder, gasta demais em fatores que não promovem crescimento e, portanto, os fatores que promovem crescimento ficam para segundo plano, ou há no caso do Brasil isso não está ocorrendo, mas poderia haver, por exemplo, uma expansão monetária muito grande, não acompanhada de aumento de produção, então muito dinheiro, o preço sobe, né? Então, o que nós temos hoje no Brasil é o seguinte: o governo ele não se preocupa em manter um equilíbrio entre despesas governamentais e receitas que entram cada ano no governo. O governo quer gastar de qualquer jeito. Então, isso é ideológico, na verdade, né? Não tem nada a ver com ciências econômicas, absolutamente. Tem a ver mesmo com ideologia. E o que acontece é que isso gera inflação, não tem saída. Quando gera inflação, só tem um remédio: você tem que aumentar a taxa de juros, porque a taxa de juros faz com que haja uma retração no mercado. Havendo uma retração, os preços tendem a cair, né? Então, nós estamos nesta situação. Tem um governo que prefere gastar menos e incentivar o desenvolvimento da economia. Tem outros governos que preferem gastar mais, imaginando que isso vai desenvolver a economia, mas só provocam inflação. Exato. E ao provocar inflação, a economia não cresce, porque a taxa de juros impede que haja investimentos. Então, nós estamos aí nessas idas e vindas e não conseguimos sair disto, porque, infelizmente, a população brasileira não entende muito a respeito dessa questão, apesar de todo o esforço que os órgãos de comunicação tentam repassar para a população. Porque nós já passamos por isto. Taxa de juros desanima investimentos. Não tendo investimento, não tem emprego. Não tendo emprego, não tem consumo. Tá certo? Então, o governo da vez, ele deveria gastar todo o seu esforço e todo o seu conhecimento para melhorar a situação de consumo no país, porque é o consumo que faz com que o país cresça. Mas de forma sustentável, né? Exatamente. E a gente vê que a taxa de investimento é baixa em relação ao PIB. Nós temos uma correlação entre taxa de investimento e crescimento de PIB. O senhor colocou aqui um dado, acho que o último dado, entre 91 e 2020, 17, 18%. Isso até deu mais ou menos durante 20 anos. 20 anos nós tivemos essa taxa de investimento que é suficiente para que o país cresça 2, 3% ao ano.
não mais. Entendi. O Brasil precisaria crescer durante 20 anos, 5% ao ano, consistentemente, para poder distribuir renda para a sua população. Mas isso exigiria uma taxa de investimentos de pelo menos entre 25% e 26% do PIB. Nós estamos muito longe disso. O potencial de crescimento do Brasil vai ficar, nos próximos 20 anos, se nada mudar, 2%, 3% ao ano, e olha lá. Exatamente. A relação de vida PIB só aumenta, né? As Só perspectivas aumenta. são piores Só aí para os aumenta. próximos anos também. Só. Precisa segurar os gastos. Vamos falar diretamente de transformação de varejo agora, deixando um pouco de lado o tema macroeconomia. O senhor acredita que a gente está vivendo um momento de maior transformação do varejo, seja ele em qual canal, independentemente do canal? A gente está falando de omnichannel, a gente está falando de múltiplos canais, do physical, do phygital, né, que é o físico e o digital ao mesmo tempo. O senhor acredita que a gente está vivendo aí o momento mais importante dessa transformação do varejo? Isso já começou no final dos anos 90. Né? Quer dizer, não é alguma coisa que está acontecendo esse ano. Tá. É um processo de tal forma que, da maneira como a tecnologia foi evoluindo, né, isso foi influenciando o posicionamento do varejo. Nós tivemos primeiro uma tentativa, digamos, nos anos 90, de dizer que tudo ia acabar em internet, né? E veio aquela crise dos anos 2000, onde uma grande quantidade de empresas que tinham ido para a internet quebraram, né? E aí se percebeu que realmente não dá para ser 0 ou 1000. Tem um equilíbrio nesse meio. E a partir de 2005, 2006, o mundo todo começou a perceber que tinha que viver uma situação de equilíbrio e de conjunto do físico e do digital. E isso começou a dar certo, né? Começaram a aparecer as empresas que tinham como trabalhar as suas lojas e as empresas que trabalhavam a internet paralelamente. Veio todo esse conceito de integrar todas as mídias para que o consumidor comprasse aonde ele se sente mais à vontade, mas compre da empresa X, né? Porque ela está pronta a oferecer em todas as mídias que o consumidor quer. Nós estamos numa fase de mais um degrau da tecnologia, que é a inteligência artificial. Com certeza, a inteligência artificial vai mudar de novo todo esse ambiente. Não acho que o mundo vai acabar em inteligência artificial, a exemplo de não ter acabado a internet, né? Então, as empresas físicas vão continuar em alguns segmentos trabalhando normalmente, mas elas têm que estar atentas para essas novas tecnologias que estão disponíveis. O senhor acha que os pequenos, que têm menos recursos financeiros para fazer investimentos, precisam olhar com carinho para isso, para entender que tipo de investimento precisa ser feito, se é muito, se é pouco? Porque eu já entrevistei outras pessoas que falaram que isso é superestimado, que existem ferramentas hoje muito baratas, inclusive de inteligência artificial para controle de estoque, por exemplo, coisas muito simples que estão à disposição, e inclusive para eles entrarem nos marketplaces, que também é um negócio relativamente simples, mas que muitos têm resistência e acreditam que isso é só para os grandes, porque fica parecendo que só os grandes é que conseguem ter dominância nesse mercado, né? É porque as pessoas não estão olhando toda a cadeia como ela funciona. O Mercado Livre é uma empresa tecnologicamente avançada, tá certo? Mas ela é um conjunto enorme de pequenas empresas. Eu citei um fato que qualquer pessoa pode verificar.
ali na região do Brás, em São Paulo, existem locais onde existem pequenas empresas que utilizam o espaço e vendem através do Mercado Livre os seus produtos. Não vendem diretamente ao consumidor, não são lojas abertas, são lojas de estoque. Só tem um estoque disponível para o próprio Mercado Livre. Para o próprio Mercado Livre. E estão só no Mercado Livre, por exemplo. Existem empresas... Isso está em crescimento? O senhor tem informações? Isso sem dúvida alguma. É só você olhar. Será que está espalhado pela cidade isso? Não creio que esteja espalhado. Eu estou citando um caso que eu vi. Não sei dizer. Não vi nenhuma pesquisa que dissesse quão espalhado isso está. Mas uma coisa que o Mercado Livre fez para ajudar o consumidor é exatamente os locais para o consumidor pegar o produto. E quando ele pega o produto, o Mercado Livre ou o varejista que vendeu não precisa fazer logística. E então o preço cai. Tá certo? Então é uma outra maneira inteligente de fazer com que o consumidor pegue o produto que ele quer a um preço mais baixo. E isso daí dá sempre um casamento entre o Mercado Livre e o varejista. E o varejista, nesse caso, é um varejista pequeno, que muitas vezes tem um sortimento limitado e trabalha aquele sortimento limitado. Então, sabe, o mundo não é só branco ou só preto. É uma questão, tem vários tons de cinza nesse meio, tá certo? E é exatamente neste meio, entre os extremos, é que cada um deve procurar a sua posição e o que pode fazer, tá certo? Certo. O senhor falou em sortimento, o que me fez lembrar também sobre a importância de se colocar, de repente, uma etiqueta inteligente, que é aquela em que a pessoa não precisa ficar trocando a etiqueta efetivamente, mas ela troca automaticamente. E também me levou a pensar qual é o raio-x, qual é a dor principal do varejista, quando a gente fala em margem, quando a gente fala... Porque as margens do varejo, elas estão apertadas. Depois eu queria que o senhor entrasse até em supermercados, falasse dos supermercados, que o senhor é especialista em supermercados. Qual é a análise que o senhor faz hoje desse problema do sortimento, que vira um problema de perda também, porque a perda da compra da pessoa, a pessoa vai lá e não compra, porque ele perde a compra por impulso. Ou seja, tem muitas variáveis aí. Como é que o senhor analisa isso, Varejo Brasil? Então, pensando especificamente na questão da lucratividade do varejo, o varejo tem uma lucratividade limitada. É diferente das empresas de serviço e das empresas de serviço puro, onde é a pessoa que presta o serviço. O varejo é uma empresa de serviços também, porque ele compra e revende, né? Mas não de serviço puro, porque está lidando com produtos tangíveis. Mas a questão toda é que a parte que sobra para o varejista depende basicamente do ramo de atividade que ele está. Se o ramo de atividade é de produtos de alta rotação e produtos de alta necessidade, a margem é muito pequenininha. Se o produto é de rotação muito lenta e não são produtos de primeira necessidade, as margens tendem a ser maiores. Mas, tanto no primeiro caso como no segundo, tem a questão do custo do estoque. No primeiro caso, o custo do estoque é menor. No segundo caso, o custo de estoque é muito significativo, porque o varejista tem que ter um sortimento tal que ele atenda às expectativas de quem vai à sua loja, né? Enquanto que quem vende produtos de alta rotatividade também tem que atender às expectativas do cliente, mas é muito mais fácil ver quais são essas expectativas em função do giro que esses produtos têm. Enquanto que no outro caso, ele tem que preparar uma coleção, tem que trabalhar com muita antecedência, tem que investir dinheiro, e depois ele vai ver se realmente é o que o cliente queria ou não. Então são dois extremos. Ele assume um risco, né? Ali também. Né? São dois extremos que realmente precisam que o varejista
entenda com clareza o que é margem de contribuição. E, infelizmente, no varejo, margem de contribuição não é muito bem entendida. Explica, por favor. A margem de contribuição, o varejista entende a margem de lucro. Margem de lucro é lucratividade, é a última linha. Certo? No fundo, os varejos normalmente não têm uma grande lucratividade. Tanto os de alta rotatividade como de baixa rotatividade, a margem final, esse lucro final que ele chama margem do varejo, nada mais é do que uma relação entre compra e venda. Né? Então, quem comprou com muita antecedência e pôs capital, vai precisar de uma margem maior para poder cobrir esse capital. Quem compra todo dia e põe um capital menor, que é o caso do supermercado, ele pode aguentar 1,5%, 2% de lucro final. Né? Enquanto que o outro precisa de 20%, 30% de lucro para poder sobreviver. Né? Então, a questão, mas margem de contribuição não é isso. Margem de contribuição é a diferença entre o custo da mercadoria e a margem que sobra para que o varejista cubra todas as suas despesas e consiga aquele lucro no final. E não é muito simples, a não ser as grandes empresas muito organizadas, não é muito simples explicar para o varejista esse conceito de margem de contribuição. Porque é quanto cada contribui, ou quanto a margem de cada unidade, que a gente chama de SKU, qual é a margem com que cada unidade contribui para o lucro final, olhando-se tudo que fica entre o custo e a venda, tá certo? Olhando todos os fatores. Acho que hoje, para essas grandes empresas, a tecnologia tem sido uma grande aliada, né? Tem, é muito mais fácil. E o senhor acha que tem ajudado a reduzir perda? Deve estar. Mas eu acho que o problema, francamente, eu acho que o problema do varejo não é perda. O que é? Eu acho que é a administração. E a administração é que as empresas grandes, com raríssimas exceções, elas foram pequenas. Tá certo? Então, o que acontece? Elas montaram as suas estruturas de custos, etc., quando elas eram pequenas, depois quando eram médias e continuam quando são grandes. Então, mesmo as empresas grandes têm alguma dificuldade de avaliar efetivamente essa questão de margem de contribuição, que é um conceito muito fácil na indústria. A indústria trabalha com margem de contribuição desde sempre. Mas acho que não é por falta de conhecimento das grandes, né? É má administração mesmo. Não, eu não acho que seja falta de conhecimento. O que eu acho é que é o cacuete de administrar uma empresa daquele ramo. Entendi. É um cacuete do ramo. Cada profissão tem um cacuete diferente, exatamente. Né? Então, quando a gente fala para varejista de margem de contribuição, ele lembra daquele 1% que ele ganhou na última linha. Aí você tem que explicar, não, isso é lucratividade, não é margem de contribuição. O senhor já viu gente muito sênior, assim, cometendo esse tipo de erro mesmo, assim, tá bom, é um cacuete, mas gente que sabe que está fazendo errado, mas continua fazendo errado. Não sabe que está fazendo errado. Não sabe? Não sabe que está fazendo errado. Quem ajuda muito isso aí são os contadores. Os contadores... Os temidos contadores. Os contadores, eles dizem, olha, pera lá, vamos olhar com cuidado essas despesas, porque o que acontece? Se você pensa qualquer tipo de varejo, aquele pedaço que foi o custo da mercadoria comprada, seja ela qual for, se for um saco de 5 quilos de arroz, ou se foi um vestido que custa 4 ou 5 mil reais, qualquer que seja o caso, para a empresa varejista, o saco de arroz e o vestido para outra empresa representam custos que foram incorridos em outro local, não na empresa varejista. O varejista está recebendo aqueles custos que foram de matéria-prima, de mão de obra, de
custos fixos, etc., que foram incorridos numa etapa anterior da cadeia. Então, para ele, o 100% do negócio dele tem que ser a partir do momento em que este saco de arroz ou esse vestido passaram a fazer parte do estoque dele. Aquilo lá, ali é que começa. Ah, entendi. Então, a Entende? trajetória do antes não está A contando, trajetória- não está na planilha. Porque isso vem através de um preço. Hum, Tá certo? Então ele diz assim, não, esse saco de arroz custou R$ 20. Tá bom, então, o que virá depois dos R$ 20 é o custo do varejista, é o local, é o trabalho dele, é o estoque, a entrega, é o cartão que ele vendeu o produto, etc. Então, lá embaixo vai sobrar alguma coisa. Essa alguma coisa, essa é a margem, a partir desse custo, tudo que sobrou é a margem de contribuição, que vai gerar uma lucratividade. perfeito. Tá certo? E mesma coisa no caso do vestido. Né? Pagou R$ 5.000, acabou, morreu. Aquilo é 100%. Para ele é 100% dele. Mas o caminho não começou ali, né? Começou antes, né? O caminho começou antes. É. Então, esse conceito de margem de contribuição, ele é difícil de ser repassado no varejo. Na indústria O não senhor é recebe difícil. muita consulta sobre isso? Não recebo porque eu não trabalho especificamente com custos de varejo. A minha visão é muito mais das entidades de varejo. Né? Mas o É senhor que faz de- essas análises que de te vez em- levam a... De vez em quando nós fazemos alguns estudos. Eu e um colega meu pegamos 2 anos de boletos de um supermercado e, com base naqueles boletos e com base nas compras que eles fizeram, traçamos a margem de contribuição e a lucratividade final. Esse estudo é antigo? Esse estudo é antigo? É no... Não, é um estudo relativamente recente, ele terminou há 6 meses atrás. E qual foi a conclusão? Não, a conclusão é que, atuando na margem de contribuição, dava para aumentar a lucratividade entre 40% e 50%. Isso é, o lucro final poderia Mas aumentar mexendo até em preço, 50%. mexendo em quê na cadeia? Não, olhando a margem de contribuição. Só olhando a margem de contribuição. Exato, aquele pedaço que era Mas do não mexe varejista. nada operacional? Para trás, não, porque você não tem esse... O varejista, ele acha que tem através do seu departamento de compras, mas não tem. É. Porque essas trocas que são feitas no departamento de compras, não, mas eu só compro se você fizer por este preço. Ele vai pagar de algum jeito. A indústria até pode dizer, legal, pelo preço que você quer eu te vendo, mas você vai ter que levar mais esses 3 produtos aqui, que vão ficar parados lá no estoque durante 1 ano. Né? E aí o varejista não percebe que realmente aquele capital de giro daqueles 3 itens tem que ser deduzido do lucro que ele teve, que o comprador teve, ao comprar o produto X. Entendi. O senhor diria que esse é um dos grandes problemas aí dos supermercados? No caso de supermercados, esse é um problema que não está resolvido. Não. Mesmo nas O senhor grandes emitiu esse organizações. alerta? Como é que o senhor se comunicou com os grandes varejistas? Não. Nós, por enquanto, fizemos esse estudo, não publicamos, não fizemos nada. Foi um estudo mesmo acadêmico. Entendi. Tá certo? Mas que me permite dizer que talvez, como isso eu não posso afirmar, porque eu só fiz numa organização, Sim, é um recorte. mas isso poderia acontecer com várias organizações, mesmo as grandonas. Entendi. Acho que essa é uma grande prestação de serviços, né? Pois é, mas por enquanto nós estamos estudando ainda. Mas isso ajuda a impulsionar a economia, de fato, né? O trabalho dos acadêmicos é extremamente importante para a cadeia produtiva no geral, para a economia, né? Especialmente nesse campo aí das pesquisas econômicas. Professor Nelson Barrizelli, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, estou à disposição. Obrigada, canal sempre aberto para o senhor. Ok, obrigado. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.